canal, que é o Alex do Evidência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o SECR11, Sequoia Renda Imobiliária. Esse fundo ele tem concentração em inquilinos e de imóveis, né? É um fundo bem pequeno, um pouco mais de 100 milhões de reais. Tem um imóvel que está desocupado, que estava alugado pela Atento, mas eles têm mais um imóvel que está alugado pela Atento. Então muitos investidores estão com receio se a fiscalidade financeira desse inquilino da Atento está boa, né? Se eles não vão desocupar o outro imóvel que eles alugam do fundo também. Então essa é a preocupação. E ter um imóvel, um outro imóvel que é bem específico, se caso desocupar, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade para alugar. O fundo está cotado a R$ 46,99. O dividend yield de 12 meses é de 14,75%. O fundo está sendo negociado pela metade do valor. Liquidez diária de R$ 35 mil. Então, esse aqui tem que ter um cuidado bem maior, porque é abaixo de 100 mil reais. Então, muito cuidado na hora de mandar uma ordem de compra e venda. Variação de 12 meses de menos 5,39%. O yield de 1,23% no mês. E que em 12 meses é de 14,75%. Os dividendos dessa recuada porque tem um imóvel que foi desocupado pela Atento e diminui a receita. Mesmo assim ela vem entregando aqui ainda 58 centavos. As receitas continuam estáveis, com solidez das operações e são inquilinos bem antigos, né? E não tem histórico de inadimplência. Já soltou um guidance aqui até junho de 2025, que em junho vai ser de 63 centavos a 58 centavos. Isso não inclui se o fundo alugar o imóvel que estava alugado para Atento. O fundo teve início em fevereiro de 2021. Tem uma taxa de gestão e administração de 1,24% ao ano sobre o patrimônio líquido. Tem uma taxa de performance de 20% ao ano sobre o que exceder 5,5% mais o IPCA. Eu já comentei várias vezes que taxa de performance em fundo de tijolo é bem complicado, né? Mas se ele estiver entregando resultado, tudo bem, mas não é o caso desse fundo imobiliário. O fundo tem foco em logística industrial, imóveis de varejo, fora de shopping centers, lajes ou edifícios comerciais. O fundo aqui, ó, só ladeira abaixo. Demonstração de resultado, ele não vem se alterando, né? Desde agosto de 2024. A taxa de administração também e as taxas operacionais também. Possui 5 imóveis no portfólio. Jandira, Lojas Habitat, Madureira, esse PEN está desocupado, e o Magna SAP. Esse Magna que eu comentei com vocês que é um imóvel meio específico, numa localização não tão boa. Se desocupar vai ter dificuldade. E o Madureira aqui, que está alugado para Atento, que Atento já desocupou a Penha, né? Essa é a preocupação dos cotistas. Será que eles vão desocupar o do Madureira também? Então, essa fica a pergunta. Receita por ativo. Como da Penha não está gerando receita, não está nessa pizza. Posição do patrimônio. O Atento Madureira, ele é o que tem mais representatividade aqui, ó. 43 milhões. E ele tem esse fundo tem quase nada de alavancagem, 2 milhões e 900, que ele é o passivo aqui, ó. Sendo que as disponibilidades aqui, ó, é de 2 milhões e 900, praticamente não tem alavancagem. O fundo tem menos contratos atípicos aqui, né, 31%, enquanto que os típicos são 69%. Contratos atípicos são contratos de longo prazo, com garantias mais robustas. Normalmente esses atípicos são imóveis que eles constroem especificamente para esse inquilino, né? Por isso os contratos são mais longos.
e com garantias mais robustas. E esses contratos típicos são contratos mais curtos, de 3 anos, seguro fiança, fiador, né? Então, nesse caso aqui, ó, os contratos atípicos representam bem pouco, né? 31%. E o vencimento dos contratos em 2028, 62%. Então ainda tem esses 3 anos aqui, ó, bem tranquilo, né? Sem se preocupar muito com o fim do contrato. Os imóveis são locados no São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E dando uma olhada aqui nos contratos e nos vencimentos aqui, ó, 2028, 2028, só o do Magna em 2029. O da Penha está desocupado. É isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo imobiliário que já tive em carteira. Eu vendi porque eu estava querendo investir em fundos mais ditos seguros, né? Com mais diversificação de imóveis, diversificação de inquilinos. E ainda bem que eu vendi com lucro naquela época, porque depois daquilo, depois da venda, só despencou o fundo. Apesar de ser um fundo pequeno, né? Um pouco acima de 100 milhões de reais, tem uma diversificação de imóveis, 5 imóveis, 5 inquilinos. Mas só que se fosse para investir nesse fundo imobiliário, seria para um pequeno percentual da sua carteira. Porque esse aqui é uma tese um pouquinho mais arriscada. Os negativos é a baixa liquidez, né? Abaixo de 100 mil reais é bem complicado você mandar uma ordem lá de compra e venda, então tem que tomar muito cuidado na hora de entrar e sair. E tem um inquilino atento, né? Que ele já desocupou o imóvel e os cotistas estão com receio de que ele desocupe o outro também, né? Então, esse é o porém. E também tem aquele imóvel, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. É esse imóvel aqui, ó, da Magna SAP. É um imóvel bem específico, né? Pode ver que o pé direito não é tão alto e a localização não é tão boa também. Se caso desocupar, vai ter um certo problema para alugar. O que é do Rio de Janeiro, que já fica na área urbana, já está difícil, imagina esse. Os pontos positivos, tem uma distribuição recorrente. Os contratos dos aluguéis, a maioria vai vencer em 2028, então tem 2025, 6 e 7. Tem 3 anos ainda pela frente, né? E tem um aluguel lá, tem um imóvel que está desocupado, né? Que é da Penha. E se caso alugar, vai dar um incremento aí na receita de 15%. E o mais importante, é um fundo imobiliário que não tem dívida. O que vocês acham desse fundo imobiliário? Comentem logo abaixo. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted.